Nessa manhã, enquanto você toma o seu assento, eu quero pedir para que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Juízes, Velho Testamento. Quero ler 2 versículos iniciais com vocês. Juízes, capítulo 17, versículo 6. Aleluia. É muito bom cantar, somos filhos de Deus, amém ou não? É muito bom declarar isso aí, né? Em meio a tanta confusão, a tantos ventos contrários, você reconhecer, declarar profeticamente quem você é em Deus. Somos filhos do Eterno, aleluia, aleluia. Espero que você tenha localizado esse texto. Juízes capítulo 17, o versículo 6 diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Eu quero que você agora avance algumas páginas comigo e vá lá para Juízes capítulo 21, Juízes capítulo 21, o último versículo do livro de Juízes, o versículo 25, o texto de Juízes 21, 25 diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Vamos dizer juntos esse último versículo, queridos, vamos lá? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Esse texto termina aí, mas nós poderíamos acrescentar dizendo assim: misericórdia. Isso, pode repetir mesmo, obrigado, misericórdia, né? Amados, existem algumas expressões que são chaves, nós temos falado bastante sobre isso, né? As chaves para entendimento, como é importante encontrarmos as chaves de entendimento, para descortinar entendimento, compreensão, uma melhor compreensão de um texto bíblico, de um livro bíblico. Às vezes você lê um livro, às vezes você lê um período bíblico, e você fica pensando: meu Deus do céu, o que é que o autor está falando, o que ele está querendo dizer? E às vezes a gente tira aquele texto do contexto, e o negócio fica mais confuso ainda. Porém, quando nós encontramos as chaves, é como se viesse uma nova luz, um novo entendimento, uma nova compreensão, e aí você começa a olhar um determinado livro, um determinado texto bíblico, sob um outro foco, um outro olhar, né? Uma outra ótica. Você fala: ah, agora eu entendi, agora eu compreendo o que é que esse autor estava querendo dizer o tempo todo. Por quê? Porque você recebeu as chaves para entendimento, e chaves são extremamente importantes. Por isso eu sempre peço para o pessoal, falei: gente, quem traz caneta para a igreja, né? Quem traz caneta, faz uma anotação. Existem algumas expressões que você tem que sublinhar, né? Tem que destacar em outra cor, põe uma seta, né? Aí, em homenagem às irmãs, faz uma florzinha ali do lado, quer dizer, opa, tem colheita nesse negócio aqui, nesse versículo. Não sei quais são os símbolos que você usa, mas faça isso. Você vai perceber que as próximas leituras vão se tornar mais fáceis. Amém? Maravilha. Aleluia. Queridos, esses 2 textos que nós lemos, Juízes 17, 6 e Juízes 21, 25, vocês já perceberam, logicamente, eles carregam a mesma mensagem, trazem a mesma mensagem, falam a mesma coisa, né? É a réplica. 21, 25 é a réplica de 17, 6. Estão falando a mesma coisa. E esses 2 versículos, eles são chaves para entendimento do livro de Juízes, do que é que estava acontecendo no período dos juízes. Quem eram os juízes? Aqueles homens líderes levantados pelo Senhor para trazer o governo de Deus, para trazer uma direção segura de Deus a todo o povo de Israel. Nem sempre esses homens eram sacerdotes, não necessariamente sacerdotes, às vezes um líder militar, às vezes um combatente, às vezes alguém
com habilidade de guerra, ou às vezes um estrategista. O Senhor levantava esse homem, esse estrategista, esse combatente, esse homem forte, essa pessoa valente, para trazer assim, libertação às tribos de Israel, né? Muitas delas, essas tribos, a nação de Israel, muitas vezes passava por períodos de opressão, né? Outras nações vinham e oprimiam a nação de Israel, então Deus levantava os juízes. E o que é que estava acontecendo nesse período descrito no livro de Juízes? Qual era o espírito que estava agindo ali? Diz a palavra do Senhor que havia um ciclo que se repetia. Nós entendemos que havia um ciclo, né, que trazia, volta e meia trazia um mover, né, longe, distante da presença, da vontade perfeita do Senhor. E esse período era marcado pela ação, pela ocorrência de dois fatores. Dois fatores marcaram o período dos juízes. A primeira delas, né, diz o texto, não havia rei, diga comigo, não havia rei em Israel. Ou seja, era um período marcado pela falta de autoridade. Não havia uma autoridade levantada, instituída. Haviam ciclos da intervenção e do favor do Senhor, mas não havia permanência, a institucionalização da autoridade. Esse era um período que marcou o livro de Juízes, falta de autoridade. Agora, como consequência ou em decorrência da falta de autoridade, nós encontramos um segundo fator, uma segunda característica que também aconteceu nos dias dos juízes. Por falta de autoridade, por falta da legitimidade de um governo do Senhor ali, cada um fazia, diga comigo, cada um fazia o que bem entendia os seus olhos. Ou seja, havia assim uma liberação da vontade própria, da independência dos seus atos e ações. Deu vontade, vou fazer. Não? Vocês já ouviram essa expressão? Já ouviram ou não? Deu vontade, deu na telha, né? O pessoal, não sei nem se usa essa expressão. De vez em quando eu uso umas expressões aqui que eu recordo, não sei nem de quando, né? E volta e meia os meus filhos falam, pai, meu Deus do céu, o que é que o senhor falou? Esse negócio não se usa mais, não fala mais, né? Pelo menos é o que eu lembro, não sei se fala hoje em dia ou não, ou dêem algum sinal aí para mim, não me situar ainda, alguém já fez o sinal ali, né? Uns estão dizendo que sim, outros que não, mas enfim, ok, então vamos mudar, não deu na telha, deu na cobertura, né? E saí, fiz o que bem entendi, deu na telha e vou arcar com as consequências. Agora é interessante, queridos, curiosamente, entre Juízes 17:6 e Juízes 21:25, entre Juízes 17:6 e Juízes 21:25, nós encontramos um texto que está exatamente no meio, nós encontramos um texto que está entre o 17 e o 21, que é o 19, nós não vamos ler, né? Mas o capítulo 19 de Juízes, ele relata uma das histórias mais trágicas de toda a Bíblia. Existem algumas histórias que você lê, e ao ler a Bíblia, você se depara com aquela história, você fica assim choroso, lamentando, alguns entram em crise e falam, meu Deus, como é que pode? Meu Deus, não é possível acontecer uma coisa dessa no meio do teu povo. Aconteceu. Juízes 19, ele fala de uma das histórias mais terríveis que você possa entender, compreender, encontrar em toda a história, a narrativa bíblica. Por que será que essa história trágica é encontrada, localizada exatamente entre esses dois padrões, esses paradigmas de 17:6 e de 21:25? Quando você olha para Juízes 19, essa história trágica, né, você vai perceber que a narrativa, ele começa com uma narrativa interessante. Ele diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel. E não havendo rei em Israel, um levita, ele saiu a peregrinar pelas regiões montanhosas de Efraim.
E andando pelas regiões montanhosas de Efraim, peregrinando, né? Parece um texto poético, parece que vai desaguar em algo poético, bonito, um romance lindo, né? Um encontro do levita com o Senhor, um novo, assim, uma nova inspiração espiritual. De repente esse levita que naqueles dias que não havia rei, está peregrinando pelas regiões montanhosas de Efraim, ele se depara com uma mulher, ele encontra uma mulher e ele a toma, né? Ele a toma como esposa, ele a toma por esposa. Queridos, por incrível que pareça, mas a história trágica de 19 começa dessa forma. O autor, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, começa dizendo: naqueles dias não havia rei, e um levita decidiu sair peregrinando pelos montes das regiões montanhosas de Efraim. Quando eu olho para esse texto, para esse início da tragédia, eu fico pensando, ele não começou de forma trágica, aparentemente trágica. Havia a tragédia pela falta de autoridade, havia a tragédia porque havia um levita que, de alguma forma, ele perdeu a sua origem, a sua raiz, ele se deu no direito, achava no direito, ele foi atingido por esse espírito, né, que atuava naqueles dias e que imprimia no coração de cada um a possibilidade, né, o pseudo direito de andar peregrinando em qualquer lugar, e ele foi na onda, ele foi peregrinar pelas regiões montanhosas de Efraim, e encontrou uma mulher, né, se enamorou da mulher, resolveu tomá-la por esposa. Mas o curioso, queridos, é quando você olha para esse texto, você percebe que essa mesma ação, esse mesmo espírito, ainda atua nos dias atuais. Eu fico percebendo e vendo quanta gente, é possível que você já tenha visto isso, quanta gente assim, desfocada, né, desenraizada, quanta gente solta, quanta gente que não tem raiz, quanta gente que é levada como um vento, né, como uma folha seca ao vento, e sai peregrinando pelos montes, né, de monte, em algum monte encontra alguma coisa, e você fala: meu Deus do céu, essa pessoa está se encontrando, essa pessoa está em busca de Deus, de uma revelação de Deus, de uma experiência espiritual mais forte. Não, essa pessoa, ela está sendo movida por esse vento que leva e faz com que essa pessoa fique solta, peregrinando de monte em monte, em busca de alguma coisa que sequer ela sabe o que é. O pior é quando encontra. O pior é quando encontra e essa pessoa diz: achei o que eu buscava. E quando essa busca encontra alguma coisa fora de princípios legítimos de Deus, queridos, a tragédia é o capítulo seguinte. O que nós podemos encontrar e esperar, né, nos próximos capítulos, a gente já fica sabendo. Não é que você fala: meu Deus do céu, está amaldiçoando, não é possível, está desejando mal. Não é isso. É por você conhecer o caminho comum batido, a trilha comum, que muitas dessas pessoas, a exemplo desse levita, têm feito. Quando perde a sua origem, a sua identidade, quando não tem raiz profunda, e o vento contrário vem, um vento favorável que seja, vem, bate e leva. Você fica pensando: aonde é que está o coração desse homem, dessa mulher, que se permite isso? Sabe, amados, a ausência de autoridade abre caminhos para todo tipo de desajuste do coração do homem. A ausência de autoridade, ele desloca, ele tem a condição de deslocar o coração do homem do lugar da sensatez, do equilíbrio, do bom senso. Quando não há a presença da autoridade atuando, essa pessoa, ela perde a sua origem, ela perde o seu valor, ela sai em busca de valor, ela precisa encontrar alguma coisa, é como se ela perdesse o seu senso de dignidade, ela sai em busca disso, acreditando não ter. Ele provoca, a ausência de autoridade, ele provoca confusão na mente, no coração, no espírito, na alma do homem, e ele provoca um estrago profundo, terrível.
A ausência de autoridade. Quando nivelamos as nossas ações sem o prumo da autoridade, quando nivelamos as nossas ações sem o prumo da autoridade, a nossa história, a melhor escrita das nossas histórias, ou da nossa história, se tornará em meros rabiscos, que não nos inspirarão, não hão de inspirar a outros, não hão de trazer direção a outros, não hão de trazer justeza para uma nação, para uma sociedade, equilíbrio para uma família. As nossas ações não podem ser tomadas, adotadas, sem um prumo da responsabilidade e da autoridade de Deus. Compreende? Eu preciso do prumo da autoridade para agir, para me mover, para me direcionar. Toda autoridade. Não há uma única autoridade. A instituição da autoridade foi uma das coisas mais lindas que o Senhor levantou, Ele criou para segurança, para abençoar-nos. Uma das coisas mais sólidas, mais legítimas que o homem confiou, deu ao homem, foi essa instituição chamada autoridade. Todas elas, a instituição. Às vezes você encontra um líder, às vezes você encontra uma pessoa usurpando do lugar da autoridade, exercendo uma autoridade contrária à vontade do Senhor. Não quer dizer que esse homem seja legitimado. Quer dizer, o que eu estou dizendo é que essa instituição que revestiu esse homem de autoridade é uma instituição divina, é uma instituição de Deus. Quando você olha um diálogo de Jesus com Pilatos, Pilatos está ali na condição de julgar, de analisar, de analisar o Cordeiro Santo de Deus. Nós conhecemos as Escrituras, profeticamente aquilo precisava acontecer, porque as autoridades precisavam inspecionar o Cordeiro para encontrar um defeito, porque se encontrasse um defeito, Jesus seria rejeitado, o sacrifício seria rejeitado. Então Pilatos é mais um daqueles interlocutores que está verificando o Cordeiro, e Pilatos então está conversando com Jesus. E na conversa com Jesus, Pilatos diz de forma arrogante para ele, porque Jesus não queria responder as perguntas que Pilatos estava fazendo. Então Pilatos diz para Jesus: você não sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te livrar, e eu tenho autoridade para te crucificar? Ou seja, de uma forma, ele estava querendo enquadrar Jesus, ele estava querendo de alguma forma pressionar Jesus, do tipo: ei, é melhor que você contribua, é melhor que você responda, porque se você não fizer, eu tenho autoridade sobre a tua vida para fazer o que bem entender. E Jesus então olha para aquele homem, para aquele líder, e ele diz: nenhuma autoridade, se você soubesse que nenhuma autoridade é dada ao homem sem que do alto lhe seja confiada, essa autoridade que você a tem, porque do alto lhe foi dada. Ou seja, Jesus, sabendo que aquele homem iria cometer, ele iria cometer uma ação fora, destituída da vontade do Senhor, ele precisava fazer aquilo, na altura do campeonato, profeticamente nós conhecemos, ele não poderia simplesmente inocentar Jesus, chamar o seu soldado e falar: gente, proteja esse homem é inocente. Não, de forma nenhuma, não poderia acontecer isso. Mas o que Jesus estava dizendo para ele é: ei, não pense que você tem a autoridade por si próprio, não pense que essa autoridade lhe foi dada porque alguém te elegeu, porque alguém foi lá na urna eletrônica e botou o número do Pilatos, para os próximos 4 anos, e nada disso. Essa autoridade lhe foi dada porque Deus é o autor, Ele é o criador da instituição chamada autoridade. Entende, amados? Queridos, quando você tem essa compreensão de que a autoridade é uma instituição divina, e esse ensino é repetido, é encontrado de forma repetida nas Escrituras, tanto que Paulo, lá em Romanos,
salvo engano, Romanos 13, ele fala a mesma coisa. Toda a autoridade, Paulo escrevendo aos Romanos, ele fala a mesma coisa, dizendo que toda a autoridade foi criada, instituída por Deus. Não há autoridade nenhuma que não tenha sido instituída pelo Senhor. Quando nós entendemos isso, daí nós compreendermos porque o espírito do anticristo se opõe contra toda a autoridade. Todo esse espírito de rebeldia, de rebelião que se levanta contra uma autoridade, isso aí é uma ação do anticristo. Por quê? Porque em primeiro lugar, o anticristo ele se opõe a tudo que se chama Deus, todo vestígio de Deus na sociedade, na humanidade, todo vestígio da mão do Senhor, o anticristo se levanta e se levantará contra isso. A presença de Deus, há o nome de Deus, há algo que Deus fez, que Ele levantou, que Ele semeou, que cresceu, que germinou. Vamos derrubar, vamos tirar, vamos afastar isso da consciência do povo, vamos tirar esses vestígios, né, da visão da sociedade. Alguém está percebendo o que está acontecendo nos dias atuais nas nações, alguns movimentos aí, isso é uma das ações do anticristo, querido. Esse espírito do anticristo, ele já vem atuando, não é de ontem, não, isso ele já vem atuando de muito tempo, né, de forma, assim, por trás dos bastidores, na penumbra, ele já vem atuando nos dias atuais de uma forma mais agressiva, e essa coisa vai se intensificar, logicamente que vai se intensificar, ele vai se opor. Por quê? Porque ele sempre se opôs a tudo que se chama Deus. Mas em segundo lugar, o problema dele não é contra a autoridade, o problema dele é contra a instituição criada por Deus, chamada autoridade. Se qualquer um outro tivesse criado a instituição, a autoridade, tudo bem, tranquilo, poderia existir. Mas ele deseja ocupar a centralidade do governo e de autoridade nas nações. É por isso que ele se opõe a essa autoridade de Deus. Ele, na verdade, deseja ser o centro de toda a autoridade. E por um tempo ele há de ser, por um pouquíssimo tempo ele há de ser o centro de toda a autoridade das nações, para comandar as nações, para comandar as ações do homem. Compreendem isso, amados? Queridos, agora o que nós precisamos como igreja do Senhor, nós precisamos entender, nós precisamos compreender esse mesmo anticristo, esse mesmo espírito que atua, que tenta insuflar o coração do homem, ele perdeu na eternidade, ele perdeu nos céus, ele foi destituído da sua condição, a condição que ele tinha, ele foi destituído dali, ele perdeu, porque o seu lugar, né, a sua liderança foi uma liderança má, e ele foi extirpado dali. Agora, se ele perdeu lá, ele quer ganhar aqui. O que nós não podemos permitir é que esse usurpador, esse perdedor, que perdeu lá, ganhe dentro da nossa casa. O que nós não podemos permitir é que ele ganhe dentro da sociedade. O que nós não podemos permitir é que nos lugares onde os nossos pés forem colocados, tenha espaço para essa ação do anticristo que se opõe à autoridade de Deus. Compreendem isso? É por isso, amados, que quando um homem de Deus, uma mulher de Deus tem um encontro com o Senhor, uma das coisas tremendas, maravilhosas que acontece é a autoridade, a centralidade do governo de Deus vem sobre a vida do homem, e quando vem sobre a vida do homem, a autoridade do Senhor se manifesta. É como a luz vai afastando as trevas. Você chega, você liga o interruptor, a luz chega e as trevas que estavam dominando ali, elas, ore comigo, fala assim: em nome de Jesus, eu declaro que a autoridade de Deus, que o governo de Deus está sobre a minha vida, sobre as minhas ações, sobre a minha consciência e sobre a minha casa, em nome de Jesus. Amém, amados? A autoridade de Deus protege, a autoridade de Deus traz cura. Queridos, uma das principais evidências de um homem, da conversão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não é o falar em outras línguas,
não é o operar os sinais. Às vezes nós pegamos assim uma teologia mais tradicional, uma forma de ver tradicional, e acreditamos que uma das evidências, né, do homem ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é operar sinais, é nada, é sujeitar-se à autoridade de Deus. A principal evidência de que um homem teve um encontro com um Senhor, que ele está cheio do Espírito Santo, é a sua sujeição ao governo, à autoridade de Deus na sua vida. Quando você olha para a manifestação de Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, você vai perceber isso. Aqueles homens não falavam em línguas, aqueles homens não faziam sinais, nada. Mas todos eles estavam sujeitos à autoridade de Deus, todos. O Senhor diz: fiquem em Jerusalém, não saiam daí, até que do alto vocês sejam revestidos. Queridos, o homem que estivesse cheio de um espírito de confusão, perturbado, um homem que olhasse para a palavra do Senhor, para a direção do Senhor, e falasse: eu não sei se eu devo crer, eu não sei se essa palavra é verdadeira ou não. Esse homem jamais ficaria ali confinado, queridos. Já pensou o que é você ficar confinado dentro de um depósito, dentro de um salão, ali na oração, no clamor, esperando uma promessa de Deus acontecer, sem a ação poderosa da autoridade do Senhor agindo no coração desse homem? Ele ia orar 1, 2 dias ali, no terceiro dia ele falou: estou fora, esse negócio não serve para mim não, esse modelo não é para mim não vejo resultado, não vejo resultado, aqui já estou aqui há 10 dias, 15 dias, 20 dias, 30 dias orando e nada, estou fora, parti para outro, vou peregrinar, fala assim comigo, vou peregrinar pelos montes, pela região montanhosa de Efraim. Glória a Deus pelas ações do Espírito, pelo derramar as manifestações, os dons do Espírito Santo, amém? Mas todas elas se perdem, todos os dons e manifestações do Espírito Santo de Deus se perdem, quando o homem não está sujeito à autoridade de Deus. Quando o homem está sujeito à autoridade, nada se perde. Falar em línguas vem, operar milagres vem, os prodígios, os sinais, curas, meu Deus, coisas tremendas, todas têm o seu lugar, o seu espaço, quando esse homem se sujeita à autoridade de Deus. Aleluia. Eu quero terminar esse momento com vocês, olhando, ou apenas relembrando uma conversa de Jesus com Pedro. Depois da ressurreição de Jesus, Pedro teve uma conversa com o Senhor, e é interessante que nessa conversa que Pedro teve com Jesus, Jesus diz algo para ele, depois daqueles trocadilhos: Pedro, tu me amas, e Jesus tem uma conversa com ele, e ele diz algo que é muito significativo. Ele diz: Pedro, quando você era mais jovem, Pedro, quando você era mais novo, você andava por onde querias, não é isso que o Senhor fala? Você andava por onde, você era novo, você fazia o que bem lhe entendia, você fazia o que lhe dava na telha, você ia, voltava, peregrinava, como você peregrinou pelos montes, hein, Pedro? Peregrinava, tinha ação, tinha vontade, peregrinou bastante pelos montes. E Jesus diz assim: agora quando você amadurecer, quando você ficar mais velho, você vai dar as mãos, e algumas pessoas te conduzirão por lugares que você jamais iria, por lugares que você não gostaria de ir. Jesus estava dizendo isso a respeito da morte de Pedro. Queridos, quando nós olhamos para essa conversa de Jesus com Pedro, eu fico pensando: o que é que fez, qual era a ação, qual era o espírito que estava agindo no coração, na alma de Pedro, a ponto de Pedro falar assim: uai, se é dessa forma, se essa é a palavra que está reservada para o meu futuro, fui, parti, como diz o profeta dessa casa, Lenine Júnior, vazei, verdade ou não? Fazei, ou seja, vou ficar aqui aguardando
que essa palavra se cumpra na minha vida? De forma nenhuma. Vou continuar peregrinando pelas regiões montanhosas de Efraim, curtindo a vida, fazendo o que bem eu quero fazer da minha vida, aproveitando. Afinal de contas, a vida passa de forma muito rápida. Se eu não aproveitar, a coisa foi, e aí eu fiquei a ver navios, perdi de forma saudosa, pensando, meu Deus do céu, quantas oportunidades eu perdi na vida, de ter feito isso, aquilo, outro. Por que é que Pedro ficou? Mesmo recebendo aquela palavra de Jesus, por que Pedro ficou? Sabe por quê, queridos? Pedro estava tão apegado à autoridade de Deus, à autoridade do reino de Deus, havia de alguma forma fundamentado, veio trazendo consistência e segurança ao coração de Pedro, que Pedro sabia, não há outro lugar tão seguro e tão bom quanto a presença do Senhor. Eu não tenho para onde ir. Voltando um pouquinho, uma conversa que Pedro disse para Jesus, certa ocasião: Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida e de vida eterna. No entendimento de Pedro, queridos, viver significava cumprir o seu chamado debaixo da autoridade de Deus. A esse ponto, Pedro havia sido enamorado da autoridade de Deus, ele se enamorou tanto da autoridade de Deus, que ele já tinha um entendimento que a autoridade não era para lhe fazer mal, não era para lhe destruir, era para guardar o seu coração, é para guardar os seus passos, é para que ele não se desviasse, é para que ele de alguma forma não se envolvesse nas tragédias da vida, como esse levita, despreocupado, desenraizado, se envolveu ali em Juízes 17, na perspectiva de Pedro, viver era cumprir o chamado de Deus na sua história, na sua vida, custe o que custar. O que fez com que os seus pés continuassem firmes, seus joelhos firmes, não vacilantes, e ele avançasse, conquistando para o alvo, para o prêmio da sua soberana vocação. A autoridade de Deus havia sido, de alguma forma, fundamentado, estava bem fundamentado no coração, na alma e no espírito daquele homem. Eu quero pedir para que você se coloque em pé, nós estamos finalizando, eu quero finalizar com uma oração, quero orar pela sua vida, quero orar por você, querido, querida, que está em casa ouvindo essa palavra, que ouvirá essa palavra no decurso dos dias, e eu creio que essa palavra tenha alcançado tantas pessoas, e eu creio no poder da palavra de Deus, eu creio que essa palavra há de trazer uma forte direção, um direcionamento muito seguro, livramento e libertação, para muita gente que hoje anda assim de forma intranquila, desassossegada, peregrinando pelos montes da vida em busca de respostas. Tem tanta gente em busca de respostas, e porque continua em busca de resposta, toda porta de filosofia, toda proposta que chega aos nossos dias, aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, como aquela resposta que há de solucionar, que há de resolver os nossos problemas de forma definitiva, aqui e agora. Por que as pessoas entram? Porque elas continuam caminhando sem identidade, deslocadas, confusas, peregrinando pelos vales e pelos montes, nas regiões montanhosas. A identidade de Deus precisa ser revelada, e a identidade só nos é revelada quando a autoridade se manifesta. Quando a autoridade se manifesta, a libertação e a liberdade acontece. Quando a autoridade, de alguma forma, quando a autoridade não se manifesta, o legalismo vem,
as prisões, os medos, os temores começam a acontecer e a crescer na mente, na alma das pessoas. Mas quando a autoridade vem, a libertação é uma das principais instituições do Senhor, que nós precisamos cultivar, cultuar, adorar, agradecer ao Senhor. Quando Jesus curava as pessoas queriam, os religiosos da época diziam, olhavam para Jesus e queriam saber, não era da onde ele estava, da onde vinha aquele poder. Eles perguntavam, com que autoridade fazes essas coisas? Eles tinham a noção de que quando a autoridade divina se manifestava, as curas iriam acontecer. Grande parte da nossa história é passada privada, longe das manifestações do poder de Deus, porque a gente teme a autoridade. Nós ficamos agitados para lá e para cá. Quando o coração amansa, quando o Espírito amansa, e nós acatamos, acolhemos com graça, com quietude a autoridade do Senhor. Quando nós antecipamos esse estender das mãos e fala, Senhor, eu peregrinei por tanto tempo, andei, fiz tantas coisas a meu modo, estou cansado disso, eu quero oferecer as minhas mãos, me conduz, Senhor. Às vezes é difícil para mim, tem lugares onde eu não gostaria de ir, tem decisões que eu não gostaria de tomar, mas não sou mais eu quem decido, Senhor. O poder da decisão está nas tuas mãos, a tua autoridade veio, e eu perdi a chave do meu carro, da minha casa, está nas tuas mãos, a direção da minha vida nas tuas mãos, conduze-me, Senhor. Amém, queridos, aleluia. Contra esse espírito que agia no livro de Juízes, nós encontramos um espírito diferente que agiu na igreja, chamada igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos. Ali não havia rei, não havia autoridade, cada um fazia o que bem entendia no coração. Em Atos, quando o Espírito do Senhor veio, meu Deus, diz a palavra do Senhor, que havia alegria, a singeleza no coração, eles tinham prazer em estar juntos uns com os outros, eles partiam um pão de casa em casa, aleluia, aquela coisa assim crescente, de estar juntos, que bom, que gostoso, é bom estarmos juntos, reunidos. O espírito do anticristo vai tentar deslocar-nos, afastar-nos, vai tentar fazer com que as pessoas continuem movendo e caminhando debaixo dessa ação, de espírito de isolacionismo, decisões independentes, vidas apartadas uns dos outros, fora da comunhão. Atos diferente, trouxe um novo espírito, resgatou o espírito do Senhor, a vontade perfeita do Senhor. Havia ali aquela singeleza, oh, que gostoso, estamos juntos partindo o pão, somos um único corpo. Quando os gentios começaram a se converter, aquelas pessoas, ministros que foram levantados para trazer a palavra do Senhor, eles não fizeram, opa, Deus está começando alguma coisa nova, uma igreja nova, um mover novo, isso é algo tremendo para os nossos dias, vamos começar algo apartado dos judeus, de jeito nenhum. Eles voltaram para a igreja de Jerusalém, para os líderes, porque não havia independência, havia dependência, e o desejo de caminhar debaixo da autoridade de Deus. Eles disseram, olha, nós estávamos pregando, e assim o Espírito caiu sobre eles também, os gentios foram batizados, da mesma forma que nós, e agora, o que nós vamos fazer? Voltaram para Jerusalém, para a igreja, eles queriam caminhar e crescer debaixo de autoridade. Receberam a palavra, a direção, o governo, foi estendido sobre eles o cetro de autoridade, e então eles continuaram caminhando em legitimidade. Compreende isso? O que nós precisamos nesses dias é nos levantar, é resistir contra todo espírito de rebeldia, queridos, contra esse espírito do anticristo, que tenta assim trazer descontinuidade à ação perfeita, à vontade perfeita do Senhor. Ó Deus, como uma igreja profética, se levantar e falar, na minha casa não, em nome de Jesus, enquanto eu botar os pés nesse lugar aqui, a autoridade de Deus vai estar aqui.
A autoridade de Deus vai estar nessa casa, em nome de Jesus. Enquanto meus pés estiverem aqui, enquanto eu estiver com os pés plantados nesse lugar, quem manda nesse lugar aqui não sou eu, não é minha mulher, não são meus filhos, é o Senhor Jesus Cristo. Ele dá ordem. Se estiver fora da palavra do Senhor, está fora da nossa agenda. Se esse negócio não estiver de acordo com a vontade do Senhor, estou fora. Tem que estar de acordo com a vontade do Senhor, da legitimidade do Senhor, da autoridade de Deus. Aleluia, aleluia. Levante a sua voz, comece a aclamar o Senhor, aí onde você está. Isso, você que está em casa, você tem essa oportunidade, talvez seja o seu momento de você fazer a sua oração, querido, meu irmão, minha irmã. Querido, faça a sua oração dizendo: Espírito Santo, eu preciso da centralidade, da autoridade do governo de Deus sobre a minha vida. Se eu experimentei isso em algum momento e eu me perdi, né, pelas peregrinações da vida, pelas decisões infundadas da vida errada, esse é o momento onde eu estou me quebrantando, me arrependendo, dizendo: Senhor, eu volto, Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu quebranto o meu coração, mas eu não saio desse lugar, eu não vou para esse lugar, né, eu não vou de acordo nessa correnteza, nessa onda onde esse vento contrário do anticristo está se levantando contra tudo que se chama Deus. Eu não vou, eu me sujeito à tua autoridade, à ação poderosa do teu Espírito. Senhor, entra na história desse homem. Senhor, receba essa confissão desse homem, essa oração dessa mulher nesse momento. Quebranta esse coração, traz a tua autoridade sobre ele, a legitimidade das ações espirituais, das ações divinas do Senhor sobre ele. O protocolo divino seja o protocolo dessa casa, Senhor. Ó Deus, os encaminhamentos, os direcionamentos, ó Deus, do teu coração sejam os direcionamentos para proteção, para bênção, para livramento dessa família. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a sua mão, fala assim: eu declaro a minha confissão, as minhas ações, todas elas serão firmadas, serão pautadas pelo protocolo divino, o protocolo de Deus. O prumo da autoridade não se apartará da minha vida, das minhas ações, do governo da minha casa e da minha vida, em nome de Jesus. Essa é a minha confissão em teu santo nome, Senhor Jesus. Amém, aleluia. Fecha os teus olhos por um momento. Pai eterno, obrigado por essa oportunidade, uma nova oportunidade de estarmos juntos, de celebrarmos o teu nome, de buscarmos o conselho, a palavra do Senhor. Obrigado porque o Senhor esclarece o nosso coração, o Senhor nos abençoa, nos alimenta, o Senhor fortalece, ó Deus, e o Senhor está fazendo isso na nossa história ainda nos nossos dias. Obrigado por essa igreja que tem, ó Deus, se reunido nesse lugar. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja que tem ouvido a tua voz, a tua palavra. Obrigado pela ação tremenda e poderosa do Senhor na nossa história, na nossa casa. Continua agindo, Senhor, continua fortalecendo. Que graça, misericórdia, amor do Senhor, ó Deus eterno, traga proteção, cura divina, Senhor, cura física, ó Deus, cura de alma, Senhor, sobre a vida desse homem, sobre a mente dessa mulher, dessa família, em nome do Senhor. Todo espírito de aflição agora, em nome do Senhor, nós determinamos: saia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia toda a desordem, toda a confusão mental no coração, saia agora, em nome de Jesus. Venha o teu governo, venha a tua doce presença, poderosa presença, Senhor. Eu abençoo os teus filhos nesse dia, com a tua bênção, com a tua autoridade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Excelente e abençoado dia e semana, em nome de Jesus.